Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou apresentar um case para cálculo de pacote de viagem. Então, para você que tem uma agência, uma pequena agência ou simplesmente quer aprender Excel, então nós vamos mostrar como criar uma planilha profissional para cálculo de pacotes de viagem, onde você vai ter o custo fixo e o custo variável e ainda o cálculo dos preços para cada uma das pessoas. E assim como eles vão variar também de acordo com o rateio que você vai ter desses custos, tá bom? Então a gente vai aprender do zero a fazer isso. E se você quiser aprender muito mais sobre Excel, conheça o nosso método Domínio Excel, onde você tem Excel básico, avançado, avançado 2 com matrizes dinâmicas, lógica de programação e VBA. É um curso extremamente completo e onde você vai ter também acesso vitalício e pode começar hoje mesmo, tá bom? Então não perca tempo, profissionalize-se. Você vai aprender muito Excel e também vai se destacar muito no mercado de trabalho. Olá, nesse case você vai aprender como fazer uma planilha de cálculo de custos e preços de viagem. Então, para agências de viagem, essa planilha aqui é perfeita. Então vamos lá. Começando então pelo nosso cabeçalho, vamos colocar aqui os dados que nós precisamos dos lançamentos com relação ao preço da viagem. Então, a primeira coisa, nós precisamos da descrição. Então, qual é o tipo de serviço que a gente vai ter, por exemplo, transporte, hotel, guia, alimentação. A gente vai ter também o tipo de pagamento, se isso vai ser um pagamento único, ou seja, por exemplo, um ônibus que vai ser rateado entre várias pessoas, ou um hotel, onde você tem um quarto por pessoa e esse custo vai aumentar de acordo com a quantidade de pessoas, certo? Quantidade de transporte, por exemplo, quantidade de ônibus, quantidade de guias, ok? Valor unitário, o valor que vai custar cada um deles. O valor total, valor vezes quantidade. A comissão que nós teremos aqui, então, por esse pacote de viagem para cada um dos serviços. O valor total, que seria o valor mais a comissão. Valor total. E aqui a participação. Quanto percentualmente vai dar isso, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer com que isso aqui vire uma tabela. Selecionei todos os dados, eu vou pressionar Alt T, TA, e vou marcar aqui, minha tabela tem cabeçalhos, não, ok? Tá feito. Então, ele já está aqui como formato de tabela. Vamos selecionar aqui, vamos colocar centralizado e eu vou dar um name para ele, vou dar um nome. Clica aqui em cima da tabela e aparece aqui em cima, tabela da design. Está errado aqui, escrito errado. Tabela design. Clica ali e você vai colocar aqui então T planos, ou T planos pode ser, T plano de viagem, qualquer coisa assim. Tá? Então está criado aqui. Tem algumas configurações que a gente precisa criar e alguns cálculos que vão ser feitos aqui também, tá? Eu vou fazer primeiro a tabela de configurações, porque nós vamos precisar dessa tabela para poder utilizar ela aqui. Perfeito? Como você pode notar, é bastante rápido até de fazer essa planilha. Vou botar aqui então configurações. E aqui eu vou colocar a comissão, que é o quanto percentualmente eu vou ter de comissão. Então, por exemplo, 20% de comissão que eu vou ter ali. Quanto que eu vou ter, por exemplo, de taxa de cartão? Tem gente que vai pagar em cartão de crédito, etc. Então, por exemplo, 4%. 4% de cartão. E a quantidade de pessoas. Quantas pessoas vou ter ali no meu pacote? Tá? Vamos dizer que sejam 35. Perfeito? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é selecionar esse item, Ctrl 1, alinhamento, centralizar seleção, aqui, centralizar seleção, ok, tá? E aqui a gente vai aplicar, então, não precisa ser uma tabela, nem dá por causa do cabeçalho ali em cima. Então a gente vai dar um Ctrl 1 novamente, vamos colocar a borda, selecionar essa borda aqui que eu acho legal, que fica legal, contorno, marquei ali, ficou assim. E aqui em cima eu vou fazer com que ele coincida ali com aquele azul, tá? Botar esse aí mesmo, um branquinho, legal, tá? Então a comissão ali, o cartão, quantidade de pessoas. Agora eu vou aplicar também a mesma coisa para custo e preço, que daí vão ser cálculos que a gente vai colocar aqui. O principal que a gente precisava seria esses aqui da configuração, tá? Então que a gente precisa desse percentual para que a gente possa fazer os cálculos, ok? Vamos voltar para cá então, vou preencher alguns dados, por exemplo, transporte, hotel, guia, alimentação, e assim você coloca todos os itens que você vai ter ali. Mais descritivo, né? Qual é o nome do hotel, qual é o nome da empresa de ônibus, etc, né? Como você vai alugar. E aqui nós temos se o tipo vai ser único ou por pessoa. Como assim único?
O transporte, por exemplo, o ônibus, eu vou ter um pagamento único, tá? Vou botar ônibus aqui. Ônibus, tá? Então, o ônibus, independente da quantidade de pessoas, eu vou ter que pagar ele, tá? Então, eu vou botar aqui, se tiver uma ou 35 pessoas, vai ser o mesmo preço ao aluguel do ônibus, tá? Enquanto que o hotel, não. Para uma pessoa, o valor é por pessoa, né? Então, quanto mais pessoas, mais você vai ter que pagar, tá? Então, aqui eu vou colocar em dados, validação de dados, clicando nesse botão aqui em ferramentas. E aqui eu vou colocar em lista, e vou digitar aqui, único, ponto e vírgula, pessoa, tá? Então, só vai dar para selecionar esses dois itens, ou único ou pessoa. Então, o ônibus, ele é único. O hotel é por pessoa. O guia é único, certo? E a alimentação é por pessoa, tá? Então, tá ok. Tá feito ali. Quantos transportes eu vou ter, tá? Esse aqui é com relação, não a essa quantidade de pessoas aqui. É quando eu tenho único aqui nesse caso, tá? Então, por exemplo, aqui é único 1 e aqui guia eu tenho 2. O que a gente pode fazer também é uma formatação condicional para que não apareça aqui esse nada aqui quando eu tenha quando tem que preencher, quando eu não tenho que preencher eles. Quando, por exemplo, esteja a pessoa aqui, daí eu não posso preencher aqui, tá? Eu vou marcar todas essas colunas onde eu tenho que preencher. Vou dar um Ctrl 1 nelas. Vou colocar aqui em preenchimento e vou selecionar esse tom de amarelo, tá? Esse tom de amarelo. Digamos que essas informações eu preciso preencher, tá? Ok? Deixa eu trocar aqui um pouco essa cor. Vou selecionar ela aqui. Selecionar aqui um outro tom de amarelo. E aqui eu vou selecionar elas também, as células. Eu vou dar um Ctrl 1 e vou tirar essa borda. Eu vou colocar essa borda aqui. Contorno interna. Marquei, vai ficar assim, tá? Então aqui é a nossa planilha. As células em amarelo são as que eu preciso preencher. Só que a quantidade eu só vou preencher quando for único aqui. Quando for por pessoa, ele vai pegar daqui essa quantidade para fazer os cálculos, tá? Então agora eu vou selecionar essa coluna quantidade e só vai aparecer em amarelo quando for único aqui do lado. Quando for pessoa, não. Ok? Então eu vou selecionar ela, nova regra. E aqui eu vou selecionar, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Então eu vou clicar aqui, vou clicar igual essa célula e vou marcar somente a coluna dando F4, for igual a, abre aspas duplas, pessoa. Então, quando ela for igual a pessoa, eu quero que ela fique em branco. Vou dar um formatar aqui, e aqui eu vou vir em personalizado, vou tirar isso aqui, vou deixar em branco, tudo em branco, e em preenchimento eu vou colocar sem cores. Vou dar um OK, e um OK novamente. Veja que agora, quando é pessoa, ele vai ficar desse jeito. Se eu vim aqui, ele vai ficar desse jeito. Mesmo que eu coloque quantidade, ele vai sumir dali, tá? Vou apagar aqui então. E agora a gente tem um valor unitário. Digamos que o meu valor unitário que seja 2.000. Já está formatado, ok? 180. Aqui 350 para cada um dos guias, tá? E por pessoa aqui de alimentação eu vou gastar R$100, tá? Então o hotel vai ser 180. O ônibus vai ser 2.000, vai ser um ônibus só. Guias vai ser 350 cada guia. E aqui a de alimentação vai variar R$100 por pessoa, tá? Então nós temos aqui esse seguinte cálculo. Igual C, abre parênteses. Se aqui for igual a pessoa, então este valor vezes quantidade de pessoas, certo? F4. Se não, eu quero que seja multiplicado, então, a quantidade vezes o valor unitário, certo? Então, se for igual a pessoas, eu quero que seja de acordo com a quantidade que eu tenho aqui. Se não, se for único, eu quero que multiplique, então, 1, ou a coluna quantidade, pelo valor unitário. Fecho parênteses, dá um Enter aqui, e aqui nós já temos os valores. O ônibus é um só, 2.000. Aqui, por pessoa, é 180, então 180 vezes 35, 6.300. E aqui nós temos o guia, vai custar 350 cada guia, 700. E aqui por pessoa, R$100, 3.500 no total. O valor da comissão aqui vai ser de 20%. Então, digamos que seja 20% para tudo, tá? Se não for 20% para tudo, você pode colocar mais uma coluna aqui e daí fazer esse valor da comissão de acordo com cada um dos itens, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, então, esse valor vezes 20% que eu tenho de comissão. Vou dar um F4 aqui.
E aqui eu tenho, então, eu vou receber 400 pelo ônibus, 1.260 do hotel, 140 dos guias e 700 de alimentação, tá? Tem esse aqui o valor da comissão, quanto que vai receber ali a agência de viagem, ok? E no valor total, então, nós vamos ter a soma do valor mais o valor da comissão. Então, valor mais valor da comissão está ali. Então, esse aqui é o valor total que nós temos do nosso pacote, a soma desse valor aqui, 15 mil, certo? De comissão vai ser 2.500 e do valor total aqui, que nós temos de custos, 12.500, certo? Então, agora nós vamos ver quanto é que é a nossa participação, quanto é que é a participação de cada um desses itens no peso, no valor do pacote. Para isso, nós vamos fazer assim, igual, se erro, abre parênteses, vou pegar o valor total dividido por soma do valor total. Então, vou vir aqui, soma do valor total. Fecha parênteses, fecha de novo, esse ponto e vírgula zero, né, para dizer que se der erro, deixa zero, e está ali. Então, deu 16%, 50%, 6%, 28%. Eu vou selecionar essa coluna, vou mudar para percentual aqui, e agora a gente não vai botar aqui casos decimais, acho que não é necessário. Eu vou colocar uma formatação condicional aqui, para eu colocar uma barrinha aqui para mostrar, então, quais são essas barras visualmente, quais são os maiores valores que nós temos ali. Perfeito? Então, vamos botar aqui, 50% está se destacando, 28%, 16%. Então, a gente consegue ver ali, deste jeito, quais são os maiores valores. Se você quiser, não quiser que apareça todos esses campos desse jeito aqui, você pode também colocar eles assim, ó. Botar em um cinzinho assim, ó, e fica melhor para visualização dos dados, para não ficar tão gritante ali os dados dos cálculos, tá? Chamar a atenção mais para cá. E agora a gente vai colocar então o total de custo e preço e também o resultado que nós tivemos nessa do pacote esperado, tá? Vou copiar isso aqui mesmo, colar embaixo. Aqui em configurações eu vou colocar custo e preço, tá? E aqui nós vamos colocar custo por pessoa. Aqui eu vou colocar preço por pessoa à vista. E aqui, preço por pessoa cartão, certo? Deixa eu pagar esses valores aqui. E agora vamos calcular quanto é que vai ser o custo por pessoa, o preço por pessoa à vista e o preço por pessoa no cartão. Então, o custo por pessoa vai ser a soma dessa coluna aqui, que é o quanto que vai ter que ser desembolsado. 12.500 dividido por 35. Então, igual, soma, abre parênteses, vou selecionar então essa coluna, vou colocar aqui, fecha, dividido por 35. Vou dar um OK. E nós temos ali 357,14. Se você quiser, pode colocar um se erro para evitar que aconteça isso aqui, tá? Se você quiser, pode colocar aqui o se erro, ponto e vírgula zero, para ele evitar, então, que quando estiver zerado, quando estiver preenchendo, fica aparecendo um div ali, um erro de divisão por zero, tá? Agora, o preço por pessoa à vista vai ser a soma desse valor total, o quanto que a gente vai cobrar da pessoa, que vai ser o custo e a comissão, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, igual, soma, abre parênteses, então eu vou colocar valor total, dividido por 35, de 4, dá um Enter, 428,57. Se erro, abre parênteses, ponto e vírgula zero, para ficar assim, perfeito? E agora, quanto é que eu tenho se for no cartão? Se a pessoa quiser pagar no cartão, quanto é que vai ser? Então, vai ser igual este valor vezes 1 mais 4%, tá? 4%. Botando isso aqui entre parênteses, tá? Porque primeiro ele vai respeitar a operação matemática, o que tem dentro do parênteses, depois a multiplicação, tá? Vou dar um Enter aqui, 445,71, tá bom? Então, perfeito. Agora a gente vai ter, então, o resultado. Quanto foi o custo, quanto foi a comissão e quanto foi o custo menos a comissão. Vou selecionar aqui de novo, vou copiar aqui embaixo. Vou botar como resultado. Resultado. Vamos apagar esses cálculos aqui. Custo, quanto que eu tive no total, comissão e agora custo menos comissão. Eu tive de resultado ali. Então, o custo ele vai ser a soma da coluna de custo. Quanto que eu tenho que pagar aqui no total? Quanto que eu vou ter no total ali, né? Igual soma, ou gasto, ou desembolso, quanto que vai ser o custo total para as pessoas, né? Quanto que eu vou faturar. Podia colocar como faturamento aqui também, tá?
Então, comissão vai ser igual soma. E aqui simplesmente eu vou somar, então, só a coluna de comissão. Fecha aqui. Pronto, 2.500. E quanto é que eu tenho, então, de resultado? Né? Quanto é que eu vou ter que pagar ali no total? Né? Seu faturamento, comissão. E aqui eu vou ter, então, faturamento menos comissão. Então, 15.000 menos 2.500, eu vou ter que desembolsar 12.500 no total. E o meu resultado aqui, 2.500. Perfeito? Agora, fato interessante, quando você vai, claro, né? Quando você vai mudando a quantidade de pessoas, os custos fixos vão se manter. Só vai mudar os custos variáveis. Então, para essa mesma viagem, se eu tivesse apenas 10 pessoas, o preço por pessoa vai se mudar bastante. Vai passar para R$ 660,686, certo? Assim como também vai baixar a tua comissão, vai baixar teu faturamento. Então, logicamente, quanto mais pessoas, maior vai ser também a tua comissão, quanto maior vai ser o teu faturamento também. Perfeito? Ok, então ao longo desse vídeo você aprendeu muito Excel e um case prático para cálculo de pacotes de viagem. E se você quiser aprender muito mais Excel, conheça o nosso método Domínio Excel. No momento ele conta com 4 cursos de Excel, desde o básico, onde você tem básico avançado 1, avançado 2 com matrizes dinâmicas, uma nova forma de você trabalhar com Excel. Se você usa o Office 365, você precisa saber usar matrizes dinâmicas, tá? Você está perdendo muito não sabendo usar elas. E ainda de VBA e lógica de programação, onde você vai conseguir então automatizar e criar verdadeiros sistemas dentro do Excel, tá bom? Então, para começar esse curso, você clica aqui embaixo, o link está aqui embaixo, você vai direto para a nossa página, o acesso é vitalício, você tem garantia de 30 dias, caso não te atenda o curso, não goste dele, não tem importância, nós damos garantia de 100% e você tem então o valor retornado se você não gostar do curso, tá? Então, garantia de 100% da sua satisfação. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo.